Olá, seja bem-vindo a mais um curso de informática, um novo curso do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Maurício Francischini e eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília e professor do Gran Cursos há vários anos, ministrando a matéria de informática para concursos. Nosso objetivo aqui nessa aula é introduzir então a matéria de informática e vermos algumas questões de informática de algumas bancas que estão sendo cobradas ultimamente aí. Então eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos falar aqui para você, nós vamos aqui mostrar slides e eu quero que você anote aquilo que for falado, ok? Vamos então, começando lá no slide, dê uma olhadinha, nós vamos falar então sobre informática e eu quero que você anote desde já o meu e-mail profmaldua@gmail.com. Quando a gente fala em informática para concursos, é importante a gente conhecer alguns conceitos básicos de informática. Quais são eles? E dentre esses conceitos, já um dos mais lembrados, que são a base para tudo aquilo que a gente vai estudar daqui para frente, é a diferença entre hardware e software. Você está vendo aqui que hardware é esse conjunto aí de equipamentos que são peças físicas. Portanto, o hardware é tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que você consegue pegar. Então é a parte física do computador. Isso é o hardware. Já a parte lógica do computador é chamada de software. E o que é a parte lógica? Então lá na imagem você tem aí uma ilustraçãozinha. Então você tem aí vários tipos de software que você está vendo, as logomarcas de vários softwares do mercado. E nós temos então o seguinte, o software ele vai ser instalado no hardware. O software é algo que vai estar dentro do hardware e ele vai ser algo lógico. Quando a gente fala que é algo lógico, é algo que não é palpável, é abstrato, mas você está vendo, você consegue clicar num botãozinho que é um software, você consegue ver uma animação do software e assim por diante. Muito bem, mas é importante a gente ver alguns exemplos. Então vejamos aí na tela alguns exemplos de hardware e de software. Quando a gente fala de hardware, é importante a gente conhecer alguns tipos de hardware. Por exemplo, nós temos o tal de mainframe. Mainframe é um computador de grande porte. Os mainframes são aqueles computadores que são usados em grandes corporações como bancos, né? Nós temos aí na Caixa Econômica Federal, nós temos no Banco do Brasil, lá no data center dessas empresas, nós temos um conjunto de servidores de grande porte e esses servidores são chamados de mainframe. É uma arquitetura totalmente diferente e desconhecida de muitos de nós, né? Muitos de nós não conhecemos essa arquitetura, mas é bem diferente do que aquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Porém, olha mais um tipo aí de hardware que nós temos. Vejamos lá na tela, temos também o PC, que é chamado de Personal Computer, ou também computador pessoal. Os PCs são, então, os computadores que foram fabricados, que foram criados para serem usados por nós, usuários finais, e não pelas grandes corporações para um grande processamento de dados. São computadores para nós, usuários finais. Mas quando a gente fala personal computer, o que vem na mente são aqueles computadores de mesa, são os chamados desktops, computadores de mesa. Com o tempo, a necessidade de mobilidade trouxe para nós uma nova geração de computadores. Olha lá na tela então, nós temos os notebooks, que são computadores portáteis. Eles têm praticamente a mesma arquitetura dos PCs desktop, mas eles são portáteis, eles podem ser manuseados aí, levados para cima e para baixo e podem ser conectados em redes móveis e assim por diante. Então esses são os notebooks também chamados de laptops. Não é muita novidade, né? Muitos de nós conhecemos isso, já usamos isso, temos isso. Mas nós estamos também numa geração de mais tipos de hardware. Veja aí na tela, nós temos mais um tipo de hardware que são os tablets. E aí, dentro dos tablets, nós encaixamos aí, né, o iPad, o Galaxy Note e vários outros aí. Tem gente
que quando vai comprar um tablet, a pessoa vai e fala, você vai comprar um tablet? Não, eu não vou comprar tablet, eu vou comprar um iPad. Gente, o iPad é um tablet, na verdade, né? O iPad é um tablet, assim como os outros tablets, ok? Então, o tablet, o que ele é? Ele é, de certa forma, um microcomputador. Ele tem processador, ele tem memória de armazenamento, ele tem memória de processamento, ou seja, ele é um equipamento computacional, tá? Só que ele ainda é mais portátil do que um notebook. Por quê? O tablet, na verdade, é só a tela. Ele não tem teclado, né, físico, ele vai ter um teclado digital, sendo que alguns tablets permitem você acoplar aí, né, alguns teclados físicos, são chamados tablets conversíveis. Ele já pode colocar teclados físicos. Ou então você compra como acessório esses teclados físicos. O fato é que os tablets vieram para ficar. Cada vez mais pessoas usam aí esse tipo de hardware, de dispositivo móvel também, né? E esse dispositivo móvel, assim como os notebooks, os PCs, eles também possuem dentro deles softwares que são instalados e vão ter componentes de hardware que são usados para construir esses tablets. Isso já foi cobrado em prova, falando a respeito da arquitetura do tablet, o CESP já cobrou isso, falando a respeito da arquitetura do tablet, que o tablet possui memória, possui disco de armazenamento, possui memória de armazenamento, memória de processamento, né, e conexão com a internet, processador. Ele possui uma arquitetura semelhante aos notebooks. É claro que é uma arquitetura muito mais reduzida, é uma microarquitetura, mas ele possui, da mesma forma, esses componentes computacionais. Mas nós temos hoje também outra geração, outro tipo de dispositivo de hardware. Veja lá na tela então, eu estou falando dos smartphones, e aí nós vamos ter o iPhone, né? Nós vamos ter aí outros smartphones da Motorola, vamos ter da Sony, vamos ter da Samsung, vários aí, né? Vários tipos e várias marcas de smartphones. O que são os smartphones? São aqueles telefones que eles até ligam, não é verdade? Você até faz ligação com ele. Por quê? Porque a última coisa que você faz hoje com o celular é ligar. O resto você fica jogando joguinho, acessa a internet, vê os seus e-mails, usa o WhatsApp, usa o Facebook, Instagram e tantos outros aplicativos aí para celulares. Então hoje em dia são dispositivos móveis que você utiliza, né, para poder se conectar. E você se conecta com eles em redes públicas, em redes privadas, em redes corporativas, né, em intranets, em extranets, com esses dispositivos móveis aí também. Smartphones, tablets, notebooks e assim por diante. Veja só quantos tipos de hardware nós temos, sem falar vários outros tipos de hardware. Nós vamos ter também os periféricos, olha lá na tela então. Nós temos um outro tipo de hardware que são os periféricos. Periféricos são hardwares. E o que são? São aqueles dispositivos de hardware que são acoplados a um hardware central, digamos assim, a um sistema de hardware computacional. Olha só, periférico é o que está na periferia, tá? Ou seja, é aquilo que auxilia um sistema central de hardware. Então, quando eu falo sistema, cuidado, não estou falando de software, tá? Eu estou falando de um conjunto, né, de solução de hardware central. Então, a gente tem aí um computador, a gente tem um notebook, a gente tem, né, tablets. Esse conjunto, esses nomes que eu estou falando aqui, eles são os responsáveis pelo processamento da informação. Então, eles são o sistema central. E acoplados a eles, nós temos periféricos, que são dispositivos de hardware que auxiliam no processamento. E, portanto, nós temos aí quais tipos de periféricos? Como está escrito ali, né? Impressoras, né? Nós temos aqui as impressoras, é um tipo aqui de periférico, mas nós vamos ter webcam, scanners, microfones, fones de ouvido e tantos outros tipos de periféricos que são dispositivos de hardware também. Tá? Então, veja só,
Hardware podem ser várias categorias de dispositivos, tá bom? Então isso que é o hardware, a parte física, né? É a parte física daquilo que processa, do sistema computacional, é aquilo que você pega, aquilo que você segura com a sua mão. Então vamos lá, isso é o hardware. Agora vamos falar um pouquinho de software. Vejamos aí alguns tipos de software, eu quero que você veja lá na tela então, olha lá. Tipos de software que nós temos, né? Um dos primeiros tipos aí, eu diria talvez os mais importantes tipos de software que nós temos são os sistemas operacionais. Alguns nomes de sistemas operacionais que eu quero que você anote: Windows, Linux, Mac OS X, tá? Esse Mac OS X, na verdade, é Mac OS X. Android, e tantos outros sistemas operacionais. Eu poderia citar o Unix, poderia citar o Mac iOS, que é para os dispositivos portáteis da Apple, e assim por diante. Então veja só, eu tenho o hardware, mas para que o hardware funcione, para que o hardware faça alguma coisa ou processe alguma coisa, eu preciso do software. E a analogia que eu gosto de usar aqui é a seguinte, com relação a sistemas operacionais, fazendo a diferença. O hardware é como se fosse o corpo. O corpo humano, ele é a parte física do ser humano. Então nós temos isso, a parte física é nosso corpo, a gente pega, né, é a parte palpável do ser humano. Só que o corpo, para ele poder ter alguma utilidade e fazer alguma coisa, ele precisa de alma. E o sistema operacional, os sistemas operacionais são a alma do computador. Tá? Sistemas operacionais são a alma do computador. Por que isso? Porque são os sistemas operacionais que dão vida ao computador. Sem o sistema operacional, aquele computador não ia funcionar, não ia ter utilidade nenhuma. Mas o que faz o computador ter vida, apesar dele ter memória, processador, várias coisas, placa-mãe, mas para ter vida, ele precisa de um sistema operacional. E aí nós temos vários tipos de sistemas operacionais. Nós vamos ter, como eu falei, o Windows, que é da Microsoft, que é um sistema operacional proprietário da Microsoft. Mas nós temos também o Linux, que é um software livre, que é um outro tipo de sistema operacional. Você instala ele no computador, assim como instala o Windows no computador. Importante você saber aqui uma dica. É possível instalar mais de um sistema operacional em um mesmo computador. Isso significa que eu posso instalar o Windows e o Linux em um mesmo computador. Quando isso acontece, nós chamamos de dual boot, ou seja, ele pode carregar mais de um sistema operacional. Por quê? Porque ele pode fazer mais de um boot. Ele pode carregar o Windows ou carregar o Linux. Boot significa o carregamento do sistema operacional ou a inicialização do sistema operacional. Boot é isso, tá? Quando você ouvir essa palavra boot, B-O-O-T, boot, significa o carregamento do sistema operacional. E quando eu tenho mais de um sistema operacional instalado, a gente chama então de dual boot, porque eu posso escolher qual sistema operacional eu vou carregar. Muito bem, então nós temos aqui o Windows, nós temos aqui o Linux, o Mac OS da Apple, que é o sistema operacional da Apple para os dispositivos da Apple, né? Para o hardware da Apple. E aí você vai instalá-lo no MacBook Air e assim por diante. Android, que é um sistema para celulares, né? É um sistema operacional, então você já pensa o seguinte, olha só, o Android é para rodar em celulares. Então, é um sistema operacional para dispositivos móveis. Então, eu tenho sistemas operacionais para dispositivos móveis e tenho sistemas operacionais para computadores, notebooks e assim por diante. Tá certo? Então, tem diferença? Tem uma certa diferença. Mas aí você percebe que um dispositivo móvel como o tablet e o smartphone, né, o celular, eles são então o quê? Um sistema computacional, que tem processador,
que tem memória e que precisa de um sistema operacional para poder funcionar, para poder existir, digamos aqui, ter uma funcionalidade, sistema operacional. Muito bem, nós temos outro tipo de software aí, pacotes de escritório. Pacotes de escritório são um conjunto de softwares, um conjunto de programas que servem para você realizar trabalhos do dia a dia em um escritório, como, por exemplo, redigir um texto, fazer uma planilha de cálculos, fazer uma apresentação de slides para uma reunião, e assim por diante, enviar e-mails e assim por diante. Então nós temos aí pacotes de escritório, que nós temos dois nomezinhos que eu quero que você memorize, porque esses nomezinhos caem em prova, e o primeiro deles é o Microsoft Office e o segundo é o LibreOffice. Veja bem, nós vamos falar ainda aí, né, nesse novo curso aqui, nós vamos falar então alguma coisa sobre o LibreOffice, para você conhecer a respeito desse sistema operacional que está sendo cobrado em prova. Ele pode cair no edital com o nome LibreOffice ou pode cair também com o nome BROffice. Os dois tipos, dois nomezinhos, mas são a mesma coisa, e eu quero que você assista a continuidade desse curso aqui para você ver, para você entender. Eu vou falar sobre o histórico do LibreOffice, eu vou falar por que hoje ele se chama LibreOffice, por que ele se chamou BROffice, por que era OpenOffice, e assim vai, você tem que entender isso. Você vai entender a compatibilidade entre LibreOffice e Microsoft Office. Lembrando o seguinte, olha lá na tela, nós temos o Microsoft Office, que é da Microsoft. Esse aqui é da Microsoft, que é, então, criado aí o sistema operacional, o pacote de escritório, que foi criado, e é importante você saber o seguinte, embora ele tenha sido criado pela Microsoft, hoje o Microsoft Office, ele tem a versão para o Windows, sistema operacional Windows, e tem também a versão para o Mac OS X, tá bom? Isso é possível aí, você já tem aí no mercado, né, o Mac OS X aí, você já tem o pacote Office da Microsoft para ele. Muito bem. E aí nós temos o LibreOffice, nós temos outros pacotes de escritório. Por exemplo, não está escrito ali, mas tem também o Lotus Symphony. Lotus Symphony é um pacote de escritório gratuito também, para software livre, para ser instalado em ambientes Windows, Linux e Mac também. Olha só que interessante. É um concorrente do LibreOffice, feito pela IBM. A IBM aí concorrendo então com a Oracle, que a gente vai ver já já, que é o fabricante do LibreOffice, né? A IBM do Symphony, Lotus Symphony, e a Oracle, perdão, a Oracle foi até o do BROffice. LibreOffice, eles ficaram independentes aí, né? Racharam com a Oracle e fizeram um novo projeto, por isso que mudou o nome. Vamos falar sobre ele já já, tá bom? Veja lá, nós temos também na tela, temos também ali, ó, navegadores, que é um outro tipo de software. Nós temos aí navegadores. Antes de você ler os nomezinhos e anotar, olha aqui para mim. O que são os navegadores? Importante você saber isso. São chamados também de browser. Olha como escreve lá na tela. São chamados de browsers, né? Nomezinho em inglês. Navegadores são também os browsers. Mas tem um outro nome que nós damos para este tipo de software. Esse nome cai em prova, esse nome não é muito comum. No dia a dia a gente não usa esse tipo de nome, que é chamado de cliente web. Os clientes web são a mesma coisa que navegadores e a mesma coisa que browsers. Então muitas bancas estão cobrando aí, SESGRAN-Rio, CESP, FCC, cobrando esse tipo de nome, clientes web. Cliente web não é uma pessoa, cliente web é um software que permite acessar páginas web na internet ou em uma intranet também. Nós temos páginas web na internet que fica na World Wide Web e eu tenho o web em uma intranet que vai estar em um servidor. E nesse servidor local
aquela web foi criada ali e tem disponibilizado página web naquela intranet. Nós vamos falar depois, neste curso, nós vamos falar, talvez não nessa aula, mas neste curso nós vamos falar sobre intranets, extranets, VPN, backbones, tá? Então é importante você continuar aí no nosso curso, vendo então o que nós temos para aprender. Mas voltando aqui aos navegadores, nomezinhos aqui que eu quero que você anote, olha lá na tela. Nós temos aí o Google Chrome, um dos navegadores mais cobrados hoje em prova, é importantíssimo se você ainda não tem no seu computador, baixe, faça o download dele, baixe esse navegador na sua máquina, ele é muito bom, é muito leve, é muito prático e muito seguro. Mas nós temos também o Mozilla Firefox, também muitas questões de prova sobre isso aí, né? Nós temos de várias bancas, Internet Explorer, Opera, Safari, importante você saber que esse Safari aqui é da Apple, isso aqui já foi cobrado em prova, ele é o navegador, é o browser da Apple, o Safari é o browser da Apple. Então nós temos esses conceitos básicos aqui, fazendo a diferença entre software e hardware, que são então conceitos muito simples, muito básicos, né, que nós temos aí que se preparar para a prova. Veja bem, eu quero que você olhe aqui mais um pouquinho de software, olha só, olha lá na tela agora. Vamos falar sobre as ferramentas. O que nós vimos? Nós vimos sistemas operacionais, nós vimos pacotes de escritório, nós vimos navegadores, mas temos também outros softwares que são ferramentas. Que tipos de ferramentas? Nós vamos ter, por exemplo, desfragmentador de discos, nós temos ScanDisk, nós temos backup. Olha só, esses três aqui que eu acabei de falar, todos eles estão relacionados a ferramentas de disco. Desfragmentador para organizar os arquivos internamente, ScanDisk para recuperar blocos de discos corrompidos, de arquivos corrompidos, backup para você fazer uma cópia de segurança, antivírus para se proteger contra ameaças do tipo malware e anti-spyware para se proteger contra softwares espiões. Então são os vários tipos de software. Tem mais? Tem inúmeros tipos de software. Eu só categorizei alguns aqui para você se situar. É importantíssimo você saber diferenciar um tipo de software do outro, porque em prova ele vai cobrar isso também. Muitas vezes ele vai cobrar de um nome de um software e categorizá-lo em outro tipo de software. Ou então ele vai falar, assinale a opção que mostra um cliente de e-mail ou um cliente web. Olha lá então na tela como isso pode ser cobrado, dá uma olhadinha. Aí a prova da SES Gran Rio de 2003, uma prova relativamente recente, que diz o seguinte: na internet, para visualização de sites, são usados programas navegadores, tais como, então aqui você tem que marcar a opção correta. A opção correta dessa questão é então a letra B, Mozilla Firefox. Dentre as opções todas que nós temos aqui, né, nós temos a única aí que é a Mozilla Firefox. A Adobe Reader é para a gente poder ler arquivos no formato PDF, é da Adobe. O Office Publish faz parte do Microsoft Office e é então um software para trabalhar com publicidade, né, edições aí, gráficas de publicidade. Nós temos o Outlook Express, que é um cliente de e-mail. Temos também aqui o Windows Explorer, que é um gerenciador de arquivos, para eu navegar nas minhas pastas e arquivos. Viu só? É importante saber a classificação desse software? Sim, porque tem questões que cobram o seguinte: assinale abaixo a opção que diz somente um gerenciador de arquivos. E aí, como é que eu vou saber? É uma ferramenta para gerenciar arquivos, ou um cliente de e-mail, ou um cliente web. Então a gente tem que saber, tá bom? Nós vamos ficar por aqui e eu quero que você me acompanhe nas próximas aulas desse novo curso que nós estamos fazendo aí, tá bom? Até a próxima, nos vemos lá.